Boa noite, meus queridos irmãos. Que a paz do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo esteja sobre cada um de vós. Eu sou Everton Ricardo e iniciando aí mais uma série para o nosso canal, 70 semanas e as 2.300 tardes e manhãs. É um tema interessantíssimo, é um tema muito importante, é um tema de uma magnitude e uma complexidade enorme para o meio cristão e é um tema que muitos cristãos têm deixado de lado. Pouco se sabe ou se fala ou se estuda sobre essas 70 semanas e essas 2.300 tardes e manhãs, que para quem tem uma certa afinidade com a Bíblia sabe que o anjo disse para Daniel: até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Daniel 8,14. E novamente ele se apresenta para Daniel e diz: 70 semanas estão determinadas para o teu povo. O que o anjo queria dizer com essas 70 semanas? Que significado tem essas 70 semanas para o cristianismo de uma maneira geral e para cada um de nós, meus irmãos? É o que pretendo demonstrar nessa presente série. Vamos tentar compreender um pouco melhor esse período de tempo que, como eu disse, é um período que muito pouca atenção tem se dado a esse período de tempo, a essa parte da Bíblia, e os cristãos às vezes deixam isso de lado. E até pessoas que eu vejo hoje com a grande capacidade intelectual, com um grande raciocínio, não têm o menor interesse por um tema desse. Às vezes eu sou um ferrenho crítico desse tipo de atitude. Tem pessoas que são muito inteligentes, que têm uma capacidade imensa de raciocínio, de percepção e de interpretação. Às vezes deixam a Bíblia, a palavra de Deus, e temas como este de lado. E às vezes, quando questionadas, dizem: não, mas eu não consigo memorizar nada da Bíblia, eu não entendo, eu não consigo, apesar que é o Espírito Santo que nos dá o entendimento, a interpretação. Mas essas pessoas que dizem não ter e não conseguir entender a Bíblia, se você perguntar a escalação do Flamengo, eles sabem de cor. Perguntar quais foram os títulos do Brasil na Copa do Mundo, eles sabem. Qual foi a escalação de 1958, eles também sabem. E todos as atrizes e os atores do mundo de Hollywood, eles também sabem, mas não sabem um versículo da Bíblia. E deixam o tempo, que esse intervalo entre a data de nascimento e a data da morte, correr sem procurar e entender aquilo que Deus tem nos revelado através da sua palavra, da sua vontade. Por isso eu tento, com esses vídeos, esclarecer ou incentivar as pessoas a terem uma maior comunhão com a Bíblia. Embora você que me assista discorde do que eu falo ou do que eu tenho para apresentar, mas que seja um pontapé inicial para você começar a estudar a Bíblia, a tirar um tempo do seu dia para entender, ler e estudar essa palavra e ter uma comunhão com o Criador. Inclusive hoje, agora, um sábado, que é um dia maravilhoso para que tenhamos uma comunhão criatura para com o Criador. Que tenhamos tempo para estudar a nossa palavra. Desejo a você que me assiste um feliz sábado na presença do Eterno. Que o Eterno te abençoe, te guarde e te guie em toda a verdade. Vamos lá, meus queridos irmãos. Essas 70 semanas, essa série que eu pretendo fazer, tem com um simples objetivo: esclarecer algumas dúvidas. Às vezes eu vejo as pessoas dizerem: você já deve ter ouvido isto, as pessoas falarem que 22 de outubro de 1844 iniciou-se a purificação do santuário. De onde vem essa data, 22 de outubro de 1844? Outra coisa interessante também, referente às 70 semanas e às 2.300 tardes e manhãs, essas 70 semanas são eventos localizados no tempo, sem uma data para começo, sem uma data para o final. Ele é uma data, mas que não tem importância e relevância quando começou e quando acaba, se tem quando é. E uma coisa que me intriga muito, e às vezes eu me oponho à doutrina dispensacionalista por alguns fatores, dentre eles que eu creio que a doutrina dispensacionalista ela favorece ou legitima a pessoa a ser um antinomista, ter um desprezo pela lei de Deus, e ela mais cedo ou mais tarde, quando estudada a fundo, ela traz uma questão
secundária de salvação além da morte expiatória de Cristo. Ela dá margem para uma outra forma de salvação. Mas isso é um assunto mais complexo e gastaria uma vida para falar. Mas essas 70 semanas, elas têm como base, ou melhor, o dispensacionalismo tem como base as 70 semanas. Por quê? E por que eu pretendo tratar esse assunto? As 70 semanas, quando Daniel, o anjo deu a revelação das 70 semanas para Daniel, essas 70 semanas que Daniel escreveu para uma perspectiva futura, elas estão em uma perspectiva futura para Daniel e passada para nós, ou uma perspectiva futura para Daniel e também futura para nós? E essa é a maior divergência entre o meio cristão, de uma maneira geral, e os dispensacionalistas. Os dispensacionalistas entendem que a última semana, a 70ª semana de Daniel, ela se desgruda das outras 69 e se localiza lá no fim dos tempos. No fim dos tempos. Nós, os cristãos, de uma maneira geral, entendemos que as 70 semanas trata da vinda, a primeira vinda de Cristo, a vinda do Messias. Já os dispensacionalistas entendem que a 70ª semana trata da vinda do anticristo. Eu também discordo desse ponto porque tanto a Bíblia quanto o livro de Daniel e também as 70 semanas têm como foco central a pessoa de Cristo. Porque somente a última semana tem como foco o anticristo. O personagem central da Bíblia não é o anticristo, e sim Cristo. E eu não vejo uma parte da Bíblia dando tanto e total valor ao anticristo, que é a interpretação que mais diverge. Nós cremos que se trata de Cristo, o dispensacionalismo crê que se trata do anticristo, o personagem citado ali nas 70 semanas. E uma coisa interessante, meus irmãos, ao meu ver, e é o que eu pretendo demonstrar nessa série, que essas 70 semanas elas têm um ponto especial na literatura bíblica, na literatura escatológica. Por quê? Parece que Deus queria nos dizer algo muito importante. Parece que Deus tinha um plano dentro do cronômetro, digamos assim, de Deus. Parece que ele tinha, dentro do seu relógio cronológico, ele tinha uma data, um tempo específico para a vinda de Cristo, a primeira vinda, específico para a morte de Cristo. Ele tinha como ponto especial a morte de Cristo em uma data especial. Por que eu digo isso? Eu vejo que a Bíblia trabalha com essa questão de tempo e de data de uma forma muito enfática. As 70 semanas podemos dizer que é a única parte da Bíblia que enfatiza uma data especial. E tanto as 70 semanas quanto as 2.300 tardes e manhãs, que no passado houve o grande desapontamento devido à má interpretação também dessas 70 semanas e das 2.300 tardes e manhãs. Mas vamos lá, por que eu creio que essas 70 semanas têm um valor especial para nós e para a Bíblia de uma maneira geral? Antes de lermos um pouquinho da Bíblia, uma coisa interessante, meus irmãos, como os adventistas falam muito da data de 22 de outubro de 1844, como o dia da expiação, é o dia da expiação cósmica, digamos assim, porque o dia da expiação judaico se deu, se não me engano, no dia 23 de setembro do mesmo ano. Por que essa divergência de dias? Tem a ver com aqueles 10 dias acrescentados no calendário gregoriano em 1582, ou tem a ver com o método e o calendário utilizado pelos rabinos, que é o calendário metônico? Iremos ver também um pouquinho sobre calendários judaicos dentro dessa série, a forma correta de se interpretar profecias. Esse vídeo é um vídeo introdutório. Esse assunto é um assunto muito amplo. Haverá vídeos pequenos, curtinhos nessa série, mas também serei obrigado a fazer vídeos extensos de meia hora, pois quando formos tratar a perícope de Daniel, ler e interpretar aquele capítulo 8 e 9, gastaremos um pouco de tempo. Mas vamos lá. Porque eu vejo e creio e tenho certeza que essa data é uma data muito especial e Deus tem como foco principal marcar o início, o fim e o meio, em especial, da última semana. Vamos lá. Eu vejo na Bíblia que Deus tinha uma data dentro do seu relógio cronológico para a vinda e morte de Cristo. Por quê? Veja só o primeiro texto que se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 1,
verso 14 e 15, diz assim: Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho de Deus, dizendo: O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. O tempo de Deus está cumprido. Interessante ele usar essa terminologia, o tempo de Deus, e aqui o evangelista Marcos ainda usa a palavra kairos, que no grego temos duas palavras para tempo: cronos, que deu origem até à palavra cronologia, e a palavra kairos. Kairos é um tempo que é determinado e pré-estabelecido pelo Criador, por Deus. É um tempo que diz respeito à vontade de Deus. Aqui o evangelista usa a palavra kairos, que dá a entender que dentro do cronos, o kairos de Deus aparece para nós aqui nesse texto. Um outro texto também quero ver com os irmãos, que diz respeito a essas 70 semanas, que me faz entender que tem um propósito especial, início, meio e fim dessas semanas, é o texto que se encontra no Evangelho de João, capítulo 2, verso 4, que diz assim: aquela famosa cena onde havia um casamento, o vinho acabou e Jesus fez o milagre de transformar água em vinho. Todos vocês acredito que conhecem esta passagem. Vamos lá. Evangelho de João, capítulo 2, verso 4, diz assim: Mas Jesus lhe disse, falando com Maria, sua mãe, quando ela veio pedir ele que fizesse alguma coisa, né? Tenho que contextualizar. Vamos lá, verso 4, diz assim: Mas Jesus lhe disse: Mulher, que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. Ainda não é chegada a minha hora. Cristo enfatiza a hora, assim como o tempo se cumpriu aqui. Cristo enfatiza também que ainda não é chegada a sua hora. Acho muito interessante. Será que é coincidência ou Deus tem algo a nos dizer com essas passagens que enfatizam a questão de tempo, a questão temporal? Vamos lá. Também no Evangelho de João, capítulo 7, verso 30, diz assim: Então procuravam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs a mão, porque ainda não era chegada a sua hora. Vemos nas passagens bíblicas que Cristo, por várias vezes, em conflito ideológico com os fariseus, com os escribas, eles tiveram a oportunidade de prender e de matar Jesus, mas não conseguiram, porque o texto diz: Então procuravam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs a mão, porque ainda não era chegada a sua hora. Eu tenho certeza, Deus tinha um momento exato para poder, para que Cristo morresse, para que se cumprissem os tempos. Por isso a importância de estudarmos essas 70 semanas. Meus irmãos, mais um texto também se encontra no Evangelho de João, capítulo 8, verso 20. Em mais uma, digamos, treta dele com os fariseus, diz assim: Proferiu ele estas palavras no lugar do gasofilácio, quando ensinava no templo, e ninguém o prendeu, porque não era ainda chegada a sua hora. Mais uma vez vemos que Cristo não morreu antes do tempo, porque o tempo estabelecido ou pré-estabelecido para que isso acontecesse tem a ver com as 70 semanas. Por isso a importância de estudarmos isso. E mais um texto para fecharmos isso, meus queridos irmãos, é o texto que se encontra no livro de Hebreus, capítulo 9, verso 26, que diz assim: Ora, nesse caso seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes, desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas, para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. Interessante, né? Ao se cumprirem os tempos, a Bíblia dá uma ênfase grande na morte, nos tempos, e é muito interessante a morte de Cristo numa Páscoa. Eu já disse isso em outros vídeos, 50 dias depois do Pentecostes, assim como prefigurando o que aconteceu no Egito, quando saíram do Egito, e 50 dias depois Deus desceu para dar a lei, 50 dias depois Deus desceu com o seu Santo Espírito no Pentecostes para escrever a sua lei nos nossos corações. Eu já falei isso em outros vídeos. E uma coisa interessante, meus queridos irmãos, que eu acho de extrema importância entendermos e fazer um contraste, né, entre a nossa interpretação, a interpretação adventista e a interpretação dispensacionalista. Indico, né, aconselho os irmãos que vejam também a posição contrária, estudem a posição contrária e retenham o que é bom. Não fique apenas com as minhas palavras. E
ore e peça a Deus, leia a Bíblia, que Ele te dará a interpretação correta de tudo e todos os temas escritos nas Escrituras. Mas essa divisão dentro do cristianismo, essa interpretação de datas, de tempo no tempo, por que é tão importante? E uma coisa que eu já disse e me oponho também, que essa interpretação que vemos no dispensacionalismo, que às vezes é uma interpretação com pouca base bíblica ou nenhuma, que é o caso do arrebatamento secreto, que é uma doutrina que pouco se fala, pouco se estuda, e é uma doutrina que não tem base nenhuma bíblica, e muitas das vezes vemos pessoas defendendo ferrenhamente o arrebatamento secreto. É uma das coisas também que eu me oponho ao dispensacionalismo, porque essa ideia de um arrebatamento secreto minimiza a magnitude da vinda, a segunda vinda gloriosa do nosso grande Deus e Salvador Jesus. Eu vejo que essa ideia de um arrebatamento secreto, ela ataca diretamente essa promessa, que é a maior promessa que a Bíblia nos faz, que é a vinda de Cristo. E essa ideia de um arrebatamento secreto também advém de uma interpretação das 70 semanas, porque biblicamente não é possível provar esse arrebatamento secreto usando a Bíblia, apenas usando uma interpretação das 70 semanas para concordar com a linha escatológica e o raciocínio dispensacionalista, que eles entendem que haverá uma necessidade de um arrebatamento secreto. Não sei se conseguiria explicar, mas por quê? Um exemplo, eles entendem que as 70 semanas têm a ver com os judeus. Isso é verdade, as 70 semanas são determinadas para os judeus. Aí eles entendem que a última semana não se cumpriu. Eles tiram essa semana, jogam lá para o fim dos tempos. Para que essa semana se cumpra nos fins dos tempos, o que acontece? No fim dos tempos, né? E com os judeus, é necessário então que a igreja seja tirada, porque tem várias implicações teológicas se Cristo voltar no meio da semana, como eles pregam, de uma forma visível e literal, para o contexto bíblico. E aí teremos problemas teológicos e contradições dentro da própria palavra de Deus. Aí eles entendem que Cristo virá sim no meio dessa última semana para que a grande tribulação se cumpra apenas com os judeus e a igreja será arrebatada secretamente, porque se ele se manifestar visivelmente, ele aniquilará o mundo. Por isso essa manifestação invisível, secreta. Isso vem da interpretação das 70 semanas. Isso é muito importante de estudarmos, entendermos para poder pôr na balança qual a melhor interpretação, entendermos as implicações de tais crenças. Não estou dizendo com isso que eu sou o dono da verdade ou tenho a verdade, mas é bom que possamos entender os dois lados e pedir orientação ao Espírito Santo e seguirmos o melhor caminho. Porque eu vejo, igual eu disse, o pessoal hoje tem deixado de lado muita palavra de Deus e às vezes temas especiais como esse, muitos dos religiosos, entre aspas, que estão dentro da igreja, frequentando a igreja, estudando a Bíblia, não têm conhecimento. E uma também dificuldade do dispensacionalismo, que dentro do dispensacionalismo, várias pessoas que entendem de escatologia dentro do dispensacionalismo, nenhuma concorda com a outra. Por quê? Porque a escatologia dispensacionalista é muito confusa, muito complexa. E eu queremos ver nesse vídeo, nessa série, meus irmãos. Espero ter ajudado, né, com esse pequeno vídeo. Espero também esclarecer também uma coisa que falhou a memória aqui, mas que eu lembrei, que também faz parte e complementa as interpretações das 70 semanas, que é a divisão que o dispensacionalismo faz entre igreja e Israel, que também advém dessa interpretação das 70 semanas. E aí estudaremos data de início, quando começou, quando acabou, qual era a interpretação dos judeus para aquelas 70 semanas, qual é a interpretação majoritária do cristianismo e também do dispensacionalismo e qual que mais condiz com o que a palavra de Deus nos ensina. E uma coisa que é interessante, meus queridos irmãos, que temos que ter em mente, esse tema é um dos temas mais importantes das Sagradas Escrituras. Espero que você tenha paciência comigo. Agradeço, se você assistiu até aqui, agradeço pela sua presença e que o Eterno te abençoe e que possamos nos encontrar no próximo vídeo, nos próximos vídeos, né, meus irmãos? Tenha uma boa noite, fiquem com a paz do nosso grande Deus Salvador. Jesus ilumine e abençoe os estudos de cada um de vocês, meus irmãos. Boa noite.